Sumário 1. Capa 2. Folha de rosto 3. Apresentação 4. A Escrava 5. Sobre a obra 6. Conheça a Galuba Editorial 7. Créditos e copyright. Apresentação. Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista brasileira e uma das pioneiras da literatura afro-latina. Nasceu no Maranhão, em 1822, de uma união considerada ilegítima, e teve uma infância cheia de desafios. Na vida adulta, foi a primeira mulher aprovada para um concurso público no seu estado natal e, como professora, foi também a criadora da primeira escola mista do Brasil em 1880, um projeto audacioso e escandaloso para a época. A sua obra dá o tom para a literatura abolicionista que ganharia força aproximadamente uma década depois da publicação de Úrsula, 1859, romance fundador da literatura afro-brasileira e primeiro livro publicado por uma pessoa negra no Brasil. Castro Alves só publicaria o poema Navio Negreiro em 1869, e A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, foi publicado em 1875. É inegável que, nas histórias de Maria Firmina, temos pela primeira vez um romance brasileiro em que africanos escravizados e seus descendentes são percebidos como seres humanos e contam a sua própria história. A Escrava, conto publicado no auge do movimento abolicionista brasileiro, em 1887 na Revista Maranhense, é uma excelente introdução à autora, que por muito tempo ficou esquecida na nossa história. Em pleno século XXI, tanto a história pessoal de Maria Firmina dos Reis quanto as personagens criadas por ela são lembretes inspiradores de como é importante dar espaço para que segmentos marginalizados da sociedade possam contar a sua própria história. Nós não precisamos ser a voz de grupos entendidos como minoria, precisamos só passar adiante o microfone para eles próprios falarem. A edição que você lerá a seguir teve a gramática atualizada para o novo acordo ortográfico vigente desde 1990 e a linguagem adaptada de forma a se tornar mais acessível aos leitores de hoje. A Escrava. Em um salão onde estavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, depois de conversarem sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, a conversa recaiu-se sobre o elemento servil. O assunto era sem dúvida de alta importância. A conversação era geral, as opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas, faz-me até pasmar, que se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem, e falam bem alto esmagando a hidra. Quem envenena a família no mais sagrado santuário seu, desmoraliza e deprecia a nação inteira. Levantai os olhos ao Calvário, ou percorrei-os em torno da sociedade, e dizei-me: para que se deu em sacrifício, o homem-deus, que ali exalou seu derradeiro atento. Então não era verdade que seu sangue era o resgate do homem. É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado a liberdade? E depois, olhai a sociedade. Não percebes que a corrói constantemente? Não sentes a desmoralização que a enerva, o câncer que a destrói? Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é, e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pôde fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado, ainda dela nos vem a desonra pública, a vergonha, porque de fronte altiva e desassombrada não podemos encarar as nações livres, por isso que o estigma da escravidão, pelo cruzamento das raças, estampa-se na fronte de todos nós. Em vão procurará um de nós para convencer ao estrangeiro que em suas veias não gira uma só gota de sangue escravo. E depois, o caráter que nos imprime, e nos envergonha. O escravo é olhado por todos como vítima, e o é. O senhor, que papel representa na opinião social? O senhor é o algoz, e esta qualificação é hedionda. Eu vos narrarei, se quiserem prestar atenção em mim, um fato que ultimamente se deu.
Poderia citar uma infinidade deles, mas este basta para provar o que acabo de dizer sobre o algoz e a vítima. E ela começou. Era uma tarde de agosto, bela como um ideal de mulher, poética como um suspiro de virgem, melancólica, e suave como sons longínquos de um alaúde misterioso. Eu cismava embevecida na beleza natural das alterosas palmeiras, que se curvavam tristes, ao sopro do vento que gemia na costa. E o sol, dardejando seus raios multicores, pendia para o ocaso como se tivesse pressa. Não sei que sensações desconhecidas me agitavam, não sei, mas sentia-me com disposições para o pranto. De repente uns gritos lastimosos, uns soluços angustiados feriram-me os ouvidos, e uma mulher correndo, e em completo desalinho, passou por diante de mim, e como uma sombra desapareceu. Seguia com a vista. Ela, aterrorizada e trêmula, deu uma volta em torno de uma grande moita de murta, e colando-se no chão nela se ocultou. Surpresa com a aparição daquela mulher, que parecia foragida, daquela mulher que um minuto antes quebrara a solidão com seus uivos lamentosos, com gemidos magoados, com gritos de suprema angústia, permaneci com a vista alongada e olhar fixo no lugar que havia ocultar-se. Ela muda, e imóvel, ali permaneceu. Eu então a mim mesma, interroguei, quem será a infeliz? Ia procurá-la, coitada. Uma palavra de animação, um socorro, algum serviço, lembrei-me, poderia prestar-lhe. Ergui-me. Mas no mesmo momento em que este pensamento, que acode a todo homem em idênticas circunstâncias, me ocorria, um homem apareceu no extremo oposto do caminho. Era ele de cor parda, de estatura elevada, largas espáduas, cabelos negros e anelados. Fisionomia sinistra era a desse homem, que brandia, brutalmente, na mão direita, um açoite repugnante, e da esquerda deixava pender uma delgada corda de linho. Inferno! Maldição! Bradava ele, com voz rouca. Onde estará ela? E perscrutava com a vista por entre os arvoredos desiguais que desfilavam à margem da estrada. Tu me pagarás, resmungava ele. E aproximando-se de mim. Não viu, minha senhora, indagou num tom cuja dureza procurava reprimir, não viu por aqui passar uma negra, que me fugiu das mãos ainda há pouco. Uma negra que se finge doida. Tenho as calças rotas de correr atrás dela por este matagal, já não tenho fôlego. Aquele homem de aspecto feroz era o algoz daquela pobre vítima, compreende com horror. De pronto tomei uma decisão. Via, tornei-lhe com a naturalidade que o caso exigia. Via, e ela também me viu. Corria em direção a este lugar, mas parecendo intimidar-se com a minha presença, tomou direção oposta, voltando-se repentinamente sobre seus passos. Por fim a vi desaparecer, internando-se na espessura, muito além do caminho que ali se abre. E dizendo isto, indiquei-lhe com um aceno a brecha que ficava a mais de 100 passos de distância, aquém do morro em que me achava. Minhas palavras inexatas, o ardil de que me servi, visavam a fazê-lo retroceder. Logrei o meu intento. Franziu o senho, e sua fisionomia traiu a cólera que o assaltou. Mordeu os beiços e rugiu. Maldita negra! Esbaforido, consumido, a meter-me por estes caminhos, pelos matos a procura da preguiçosa. Ora, hei de encontrá-la, mas, deixa estar, eu te juro, será esta a derradeira vez que me incomodas. No tronco, e de lá foge. Então, perguntei-lhe, aparentando o mais profundo indiferentismo, pela sorte da desgraçada. Foge sempre. Sempre, minha senhora. Ao menor descuido foge. Quer fazer acreditar que é doida. Doida! Exclamei involuntariamente, num tom que traía os meus sentimentos. Mas o homem do açoite não pareceu reparar nisso, e continuou. Doida, doida fingida, vai pagar caro. Acreditei naquele senhor infeliz, mas empenhada em vê-lo desaparecer daquele lugar, disse-lhe. A noite se aproxima, e se a deixa ir mais longe, difícil será encontrá-la. Tem razão, minha senhora, partirei imediatamente. E, cumprimentando-me rudemente.
retrocedeu correndo a mesma estrada que ele tinha maliciosamente indicado. Exalei um suspiro de alívio, ao vê-lo desaparecer na dobra do caminho. O sol se punha na orla cinzenta do horizonte, o vento paralisado não agitava as copas dos velhos arvoredos, só o mar gemia ao longe da costa, semelhando o arquejar monótono de um agonizante. Ergui ao céu um voto de gratidão, e lembrei-me que era tempo de procurar minha desventurada protegida. Ergui-me consciente de que ninguém me observava, e acercava-me já da moita de murta quando um homem, rompendo sua espessura, apareceu ofegante, trêmulo e desvairado. Confesso que semelhante aparição causou-me um terror imenso. Lembrei-me dos criados, que eu tinha convocado a essa hora naquele lugar, e que ainda não chegaram. Tive medo. Parei. Instantemente, olhei-o. Apesar do terror que me havia inspirado, encarei resolutamente. De repente, acalmou o meu terror, olhei-o e, do medo, passei à consideração, ao interesse. Era quase uma ofensa ao pudor fixar a vista sobre aquele infeliz, cujo corpo seminu mostrava-se coberto de recentes cicatrizes. Entretanto, sua fisionomia era franca e agradável. O rosto negro e descarnado, salpicado de suor, seus membros alquebrados de cansaço, seus olhos rasgados, ora lânguidos pela comoção de angústia visível em sua expressão, ora deferido luz errante, e trêmula, agitada, e incerta traduzindo a excitação, e o terror, tinham um quê de altamente interessante. No fundo do coração daquele pobre rapaz, devia haver rasgos de amor e generosidade. Cruzamos, ele e eu as vistas, e desviamos o olhar apavorados. Eu, pelo aspecto comovente e triste daquele infeliz, tão deserdado da sorte, ele, por que seria? Isto teve a duração de um segundo apenas, recobrei o ânimo em presença de tanta miséria e tanta humilhação, e este ânimo procurei de pronto transmitir-lhe. Longe de lhe ser hostil, o pobre negro compreendeu que eu ia talvez minorar o rigor de sua sorte, parou instantaneamente, cruzou as mãos no peito, e com voz súplice, murmurou algumas palavras que eu não pude entender. Aquela atitude comovedora despertou-me compaixão, apesar do medo que nos causa. Presença de um calhambola. 2. Aproximei-me dele, e perguntei de forma protetora e amiga. Quem és, filho? O que procuras? Ah! Minha senhora, exclamou erguendo os olhos ao céu, eu procuro minha mãe, que... Correu nesta direção, fugindo do cruel feitor que a perseguia. Eu também agora sou um fugido, porque há uma hora deixei o serviço para procurar minha pobre mãe, que além de doida está quase a morrer. Não sei se ele a encontrou, e o que será dela. Ah! Minha mãe! É preciso que eu corra, a ver se acho antes que o feitor a encontre. Aquele homem é um tigre, minha senhora, uma fera. Ouvia-o, sem o interromper, tanto interesse me inspirava o mísero escravo. Amanhã, continuou ele, hei de ser castigado, porque saí do serviço, antes das 6. Horas, hei de ter 300 açoites, mas minha mãe morrerá se ele a encontrar. Estava no serviço, coitada. Minha mãe caiu, desfalecida, o feitor lhe impôs que trabalhasse, dando-lhe açoites, ela saiu a correr gritando. Ele correu atrás. Eu corri também, corri até aqui porque foi esta a direção que tomaram. Mas, onde está ela? Onde estará ele? Escuta, lhe tornei então, tua mãe está salva, salvou ao acaso, e o feitor está agora bem longe daqui. Ah! Minha senhora, onde está a minha mãe e quem a salvou? Segue-me, disse eu, tua mãe está ali, e apontei para a moita onde se refugiara. Minha mãe, sem receio de ser ouvido, exclamou o filho, minha mãe. Com efeito, ali com a face reclinada sobre um tronco decepado, e o corpo distendido no chão, dormia um sono agitado a infeliz foragida. Minha mãe, gritou-lhe ao ouvido curvando os joelhos em terra, tomando-a nos seus braços. Minha mãe, sou Gabriel. A esta exclamação de pungente angústia, a miséria pareceu despertar. Olhou fixamente, mas não articulou um som. Ah, replicou Gabriel, ah!
minha senhora. Minha mãe morre. Aproximei-me àquele grupo interessante a fim de prestar-lhe algum serviço. Com efeito, era tempo. Ela teve o ataque espasmódico. Estava imóvel e parecia prestes a exalar o derradeiro suspiro. Não, ela não morre deste ataque, mas é preciso prestar-lhe pronto socorro, disse-lhe. Diga, minha senhora, perguntou o rapaz na mais pungente ansiedade, que devo fazer? Volte eu à fazenda, seja castigado com rigor, mas não quero, não posso ver minha mãe morrer aqui, sem socorro algum. Sossega, disse-lhe, vendo assomar ao morro, donde observavam tudo que acabo de narrar. Os meus criados, que me procuravam, espera, disse-lhe, vou fazer transportar tua mãe, à minha casa, e lhe farei tornar a vida. Diga, minha senhora, ordene. Não moro presentemente longe daqui. Sabes a distância que vai daqui à praia? Estou nos Banhos Salgados. Sei, sim, senhora, é muito perto. Que devo então fazer? Tu, e estes homens, os criados acabavam de chegar, vão transportá-la imediatamente a minha morada, e lá procurarei reanimá-la. Oh, minha senhora, que bondade! Foi isso o que disse, e tomou nos braços a pobre mãe. Ainda entregue à dor e continuou, minha senhora, eu só levaria a minha mãe ao fim do mundo. Senti-me tocada de veneração em presença daquele amor filial, tão singelamente manifestado. Sigamos então, respondi. Gabriel caminhava tão apressadamente que eu mal podia acompanhá-lo. Em menos de 15 minutos transpunhamos o umbral da casinha, que há 2 dias apenas eu habitava. Eu bem conhecia a gravidade do meu ato. Recebia em meu lar 2 escravos foragidos, e escravos talvez de algum poderoso senhor. Era expor-me à punição da lei, mas em primeiro lugar o meu dever, e o meu dever era socorrer aqueles infelizes. Sim, a punição da lei, lei que infelizmente ainda perdura, lei que garante ao forte o direito abusivo, e execrando de oprimir o fraco. Mas, deixar de prestar auxílio àqueles desgraçados, tão abandonados, tão perseguidos, que nem para a agonia derradeira, nem para transpor esse tremendo portal da eternidade, tinham sossego, ou tranquilidade. Não. Tomei com coragem a responsabilidade do meu ato. A humanidade me impunha esse santo dever. Fiz deitar a moribunda em uma cama, fiz abrir as portas todas para que a ventilação se fizesse livre e boa, e prestei-lhe os serviços que o caso urgia, e com tanta vantagem, que em pouco recuperou os sentidos. Olhou em torno de si, como que espantada do que via, e tornou a fechar os olhos. Minha mãe, de novo exclamou o filho. Ao som daquela voz chorosa, e tão grata, ela ergueu a cabeça, distendeu os braços, e, com voz débil, murmurou. Carlos. Urbano. Não, minha mãe, sou Gabriel. Gabriel, tornou ela, com voz estridente. É noite, e eles, para onde foram? De quem fala ela? Interroguei Gabriel, que limpava as lágrimas na coberta da cama de sua mãe. É doida, minha senhora. Fala de meus irmãos Carlos e Urbano, crianças de 8 anos que meu senhor vendeu para o Rio de Janeiro. Desde esse dia ela enlouqueceu. Horror! Exclamei com indignação e dor. Pobre mãe. Só lhe resto eu, continuou soluçando, só eu. Entretanto, a enferma. Pouco a pouco recobrava as forças, a vida, e a razão. Fenômenos da morte, por assim dizer, é luta imponente da natureza com o extermínio. Gabriel, esto. É noite. Eu morro. E o serviço? E o feitor? Estás em segurança, pobre mulher, disse-lhe, tu e teu filho estão sob a minha proteção. Descansa, aqui ninguém lhes tocará um dedo. Como não devem ignorar, eu já me havia constituído como membro da Sociedade Abolicionista da nossa província, e da do Rio de Janeiro. Expedi de pronto um próprio à capital. Então ela me encarou, e em seu olhar brilhou lucidez, esperança, e gratidão. Sorriu-se e murmurou. Ainda neste mundo quem se compadeça de um escravo. Há muita alma compassiva, retorqui-lhe.
que se condói do sofrimento de seu irmão. Naquela hora quase suprema, a infeliz exclamou com voz distinta: Não sabe, minha senhora, eu morro, sem ver mais meus filhos. Meu senhor os vendeu. Eram tão pequenos, eram gêmeos. Carlos, Urbano. Tenho a vista tão fraca, é a morte que chega. Não tenho pena de morrer, tenho pena de deixar meus filhos. Meus pobres filhos. Aqueles que me arrancaram destes braços, e este que também é escravo. E os soluços da mãe confundiram-se por muito tempo com os soluços do filho. Era uma cena tocante e lastimosa, que despedaçava o coração. Ah! Maldição sobre a opressão. Maldição sobre o escravocrata. Cheguei aos lábios o calmante, que a ia sustendo, e ordenei a Gabriel que fosse se alimentar. Era preciso separá-los. Quem é vós, mercê, minha senhora, que tão boa é para mim, e para meu filho? Nunca. Encontrei em vida um branco que se compadecesse de mim. Creio que Deus me perdoa os meus pecados, e que já começo a ver seus anjos. Quem é esse senhor tão mau, esse senhor que te mata? Então, minha senhora, não conhece o senhor Tavares, do Cajuí? Não, tomei-lhe com convicção, estou aqui apenas há 2 dias, tudo me é estranho. Não o conheço. É bom que colha algumas informações dele. Gabriel pode contar. Gabriel. Disse ela, não. Eu mesma. Ainda posso falar. E começou. Minha mãe era africana, meu pai de raça índia, mas eu de cor fusca. 3. Era livre, minha mãe era escrava. Eram casados e desse matrimônio, nasci eu. Para minorar os castigos que este homem cruel infligia diariamente à minha pobre mãe, meu pai quase consumia seus dias ajudando-a nas suas desmedidas tarefas, mas ainda assim, redobrando o trabalho, conseguiu um fundo de reserva em meu benefício. Um dia apresentou a meu senhor a quantia realizada, dizendo que era para o meu resgate. Meu senhor recebeu a quantia sorrindo, tinha eu 5 anos, e disse: a primeira vez que for à cidade trago a carta dela. Vai descansado. Custou a ir à cidade. Quando foi demorou-se algumas semanas, e quando chegou entregou a meu pai uma folha de papel escrita, dizendo-lhe: Toma, e guarda, com cuidado, é a carta de liberdade de Joana. Meu pai não sabia ler, Agradecido beijou as mãos daquela fera. Abraçou-me, chorou de alegria, e guardou a suposta carta de liberdade. Então furtivamente eu comecei a aprender a ler, com um escravo mulato, e a viver com alguma liberdade. Isso durou 2 anos. Meu pai morreu de repente, e no dia imediato, meu senhor disse à minha mãe: Joana que vá para o serviço, tem já 7 anos, e eu não admito escrava vadia. Minha mãe, surpresa e confundida, cumpriu a ordem sem articular uma palavra. Nunca meu pai passou pela ideia que aquela suposta carta de liberdade era uma fraude, nunca deu a ler a ninguém, mas, minha mãe, à vista do rigor de semelhante ordem, tomou o papel e deu a ler aquele que me dava as lições. Eram umas 4 palavras sem nexo, sem assinatura, sem data. Eu também a li, quando caiu das mãos do mulato. Minha pobre mãe deu um grito, e caiu estrebuchando. Sobreveio-lhe febre ardente, delírios, e 3 dias depois estava com Deus. Fiquei só no mundo, entregue ao rigor do cativeiro. Aqui ela interrompeu-se, agitou-lhe os membros um tremor convulso. A morte fazia os seus progressos. De novo cheguei aos lábios a colher do calmante, que lhe aplicava, e pedi-lhe que não revocasse lembranças dolorosas que a podiam matar. Minha senhora, começou de novo, mais reanimada, a padrinho Gabriel, meu filho. Ou esconda-o no fundo da terra, olhe se ele for preso, morrerá debaixo do açoite, como tantos outros que, meu senhor, tem feito expirar debaixo do açoite. Meu filho acabará assim. Não há de acabar assim. Descansa. Teu filho está sob minha proteção, e qualquer que seja a atitude que possa assumir esse homem, que é teu senhor, Gabriel não voltará mais ao seu poder. Ela recolheu-se por algum tempo,
Depois, tomando-me as mãos, beijou-as com reconhecimento. Ah! Se pudesse, nesta hora extrema, ver meus pobres filhos, Carlos e Urbano. Nunca Mas os verei. Tinham 8 anos. Um homem apiou-se à porta do engenho, onde juntos trabalhavam meus pobres filhos. Era um traficante de carne humana. Um homem abjeto e sem coração, a quem as lágrimas de uma mãe não podem comover, e nem comovem os soluços do inocente. Esse homem trocou ligeiras palavras com meu senhor, e saiu. Eu tinha o coração pesado e pressentia uma nova desgraça. A hora permitida ao descanso, aconcheguei a mim meus pobres filhos, extenuados de cansaço, que logo adormecerão. Ouvi ao longe rumor, como de homens que conversavam. Alonguei os ouvidos, as vozes se aproximavam. Em breve reconheci a voz do Senhor. Senti palpitar desordenadamente meu coração, lembrei-me do traficante. Corri para meus filhos, que dormiam, apertei-os ao coração. Então senti um zumbido nos ouvidos, fugiu-me a luz dos olhos e creio que perdi os sentidos. Não sei quanto tempo durou este estado de torpor. Acordei aos gritos de meus pobres filhos, que me arrastavam pela saia, chamando-me, mamãe. Mamãe. Ah, minha senhora abriu os olhos. Que espetáculo! Tinham metido adentro a porta da minha pobre casinha, e nela entrado o meu senhor, o feitor, e o infame traficante. Ele e o feitor arrastavam sem coração, os filhos que se abraçavam à sua mãe. Gabriel entrava nesse momento. Basta, minha mãe, disse-lhe, vendo esboçados em seu rosto todos os sintomas de uma morte próxima. Deixa concluir, meu filho, antes que a morte me cerre os lábios para sempre, deixa-me morrer amaldiçoando os meus carrascos. Por Deus, gritei eu, tornando a mim, por Deus, levem-me com meus filhos. Cala-te, gritou meu feroz senhor. Cala-te ou te farei calar. Por Deus, tornei eu de joelhos, e tomando as mãos do cruel traficante, meus filhos. Meus filhos. Mas ele dando um mais forte empurrão, e ameaçando-os com o chicote, que empunhava, entregou-os a alguém que os devia levar. Aqui a mísera calou-se, eu respeitei o seu silêncio que era doloroso, quando lhe ouvi um arranco profundo, e magoado. Curvei-me sobre ela. Gabriel ajoelhou-se, e juntos exclamamos. Morta. Tinha cessado de sofrer. O embate tinha sido forte demais para suas débeis forças. A lua percorria o céu melancólica e solitária, e cortava com uma fita de prata as ondas do oceano. No mesmo instante, um homem assomou à porta. Era o homem do açoite que eles intitulavam de feitor. Era aquele homem de fisionomia sinistra e terrível, que me interpelara algumas horas antes, acerca da infeliz foragida, e este homem aparecia agora mais hediondo ainda, seguido de 2 negros, que, como ele, pararam à porta. Que pretende o senhor? Perguntei-lhe. Pode entrar. O pobre Gabriel refugiou-se trêmulo, ao canto mais escuro da casa. Anda, Gabriel, disse-lhe com voz segura, continua a tua obra, e voltando-me para o feitor, acrescentei, eu, e este desolado filho, ocupamo-nos em cerrar os olhos à infeliz, a quem o cativeiro, e o martírio despejaram tão depressa na sepultura. Comovidos em presença da morte, os 2 escravos deixaram pender a fronte no peito. O próprio feitor, ao primeiro ímpeto, teve um impulso de homem, mas, recompondo de pronto na rude e feroz fisionomia, disse-me. É hoje a 2ª vez que a encontro, minha senhora, entretanto, não sei ainda a quem falo. Peço-lhe que me diga o seu nome, para que eu apresente ao patrão, o senhor Tavares. É escandalosa, minha senhora, a proteção que dá a estes escravos fugidos. Estas palavras inconvenientes mereceram o meu desdém, não lhe retorqui. O meu silêncio lhe deu maior coragem, e, fazendo-se insolente, continuou. A senhora auxiliou a mãe em sua fuga, acabou aqui, mais tarde saberemos de que pretenderá também auxiliar o filho. É já o que havemos de ver. João, Félix. É com o aceno indicou-lhes o que deviam fazer.
Gabriel, que ao meu chamado voltara para junto do cadáver de sua mãe, sentindo que o vinham prender, levantou-se apavorado, sem saber o que fazer. Detente! Lhe gritei eu. Está sob a minha imediata proteção. E voltando-me para o homem do açoite, disse-lhe: Insolente! Nem mais uma palavra. Vai-te, diz a teu amo, miserável instrumento de um escravocrata, diz a ele que uma senhora recebeu em sua casa uma mísera escrava, louca porque lhe arrancaram dos braços 2 filhos menores, e os venderam para o sul, uma escrava moribunda, mas ainda assim perseguida por seus implacáveis algozes. Vai-te, e entrega-lhe este cartão, aí achará o meu nome. Vai, e que nunca mais nos tornemos a ver. Ele mordeu os beiços para tragar o insulto, e desapareceu. No dia seguinte, era já de tarde, estava quase a sair o desfile fúnebre da infeliz Joana, quando à porta da minha casinha, vi apear-se um homem. Era o senhor Tavares. Cumprimentou-me com maneiras da alta sociedade, e disse-me: Desculpe-me, querida senhora, se me apresento em sua casa, tão brusca e desajeitadamente. Entretanto, Sem cerimônia, senhor, disse-lhe, procurando abreviar aqueles cumprimentos que me incomodavam. Sei o motivo que aqui o trouxe, e podemos, se quiser começar já o assunto. Custava-me, confesso, estar por longo tempo em comunicação com aquele homem, que encarava sua vítima sem consciência, sem horror. Peço-lhe 1000 desculpas, se a vim incomodar. Pelo contrário, retorqui-lhe. Ó Senhor, poupou-me o trabalho de o ir procurar. Sei que esta negra está morta, exclamou ele, e o filho acha-se aqui. Tudo isto teve a bondade de comunicar-me ontem. Esta negra, continuou, olhando fixamente para o cadáver. Esta negra era alguma coisa monomaníaca, de tudo tinha medo, andava sempre foragida, nisto consumiu a existência. Morreu, não lamento esta perda, já para nada prestava. O Antônio, meu feitor, que é um excelente e zeloso servidor, é que se cansava em procurá-la. Porém, minha senhora, este negro designava o pobre Gabriel, com este negro a coisa muda de figura. Minha querida senhora, este negro está fugido, espero, me entregará, pois sou o seu legítimo senhor, e quero corrigi-lo. Pelo amor de Deus, minha mãe, gritou Gabriel, completamente desorientado, minha mãe, leva-me contigo. Tranquiliza-te, lhe tornei com calma, não lhe disse que te encontras sob a minha proteção. Não tem confiança em mim? Aqui o senhor Tavares encarou-me estupefato, e depois perguntou-me: que significam essas palavras, minha querida senhora? Não a compreendo. Vai compreender-me, retorqui, apresentando-lhe um volume de papéis subscritados e competentemente selados. Rasgou o subscrito, e leu-os. Nunca em sua vida tinha sofrido tão extraordinária contrariedade. Sim, minha cara senhora, redarguiu, terminando a leitura, o direito de propriedade. Conferido outrora por lei a nossos avós, hoje nada mais é que uma burla. A lei retrocedeu, hoje protege-se escandalosamente o escravo, contra seu senhor, hoje. Qualquer indivíduo diz a um juiz de órfãos: em troca desta quantia exijo a liberdade do escravo fulano, haja ou não aprovação do seu senhor. Não acham isto interessante? Desculpe-me, senhor Tavares, disse-lhe, em conclusão, apresento-lhe um cadáver e um homem livre. Gabriel ergue a fronte, Gabriel és livre. O senhor Tavares, cumprimentou, e foi embora em seu fogoso alazão, sem dúvida alguma mais furioso que um tigre. 1. Monstro venenoso da mitologia grega. 2. Termo usado durante o período da escravidão para falar sobre escravos fugidos que vagavam pelo sertão. 3. No século XIX, as pessoas escravizadas de tez mais clara eram denominadas de cor fusca. O Dicionário da Língua Brasileira de 1832 define o termo como fusco, ADJ, que tira a cor negra. A Escrava foi originalmente publicado na Revista Maranhense número 3 de 1887. O texto original está em domínio público e pode ser acessado no link
Gostou deste livro? Essa é a sua vez de ser o escritor. Faça uma resenha para ajudar esta história a alcançar mais leitores. Conheça a Galuba Editorial. Das profundezas da literatura, surge a Galuba, uma editora 100% digital e feminina. Fundada pelas amigas Karina Derschum e Marcela Nogueira, nosso propósito é encorajar as mulheres no mercado editorial e promover a bibliodiversidade. Na Galuba, você vai encontrar resgate de grandes autoras de língua portuguesa que foram ofuscadas pela história, ao melhor dos romances traduzidos de outros idiomas, valorização das mulheres em todo o processo editorial, que vai da escrita ao marketing, passando por tradução, capa etc. Mergulhe nessa história conosco. Saiba mais sobre a editora em créditos e copyright. Editora Karina Derschum. Edição e revisão Bárbara Reis. Capa e produção de Ebeoca Marcela Nogueira. Imagem de capa Laurice Monaligo de Usplas. Copyright Galuba Editorial, 2020. Todos os direitos desta edição reservados à Galuba Editorial. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP. R375 e Reis, Maria Firmina dos 1825-1917. A Escrava, recurso eletrônico, Maria Firmina dos Reis. Rio de Janeiro, Galuba, 2020. 24 páginas. ISBN 978 65 99 1303 1 e-book 1. Literatura Brasileira, Conto. E título: CDDB 869, 93. Isabela Lustosa CRB 7RB7RJ00715/diagonal. Presas, pra que te quero? Compre agora e leia. E se o vampiro se apaixonar por alguém que só tem a metade da idade dele? Cornelius Van Oyck, dos Van Oyck de Amarst, é um vampiro. Mas a vida dos mortos-vivos não é nada glamourosa, como os mortais costumam pensar. A eternidade é, bom, uma eternidade e ele está cansado. Dorothy é uma avó muito preocupada. Quando sua neta, que inventou depois de adulta que se chama Pantora, chega em casa com um bonitão falando um monte de coisas sem sentido, ela sabe que terá trabalho para salvar a neta de mais essa enrascada. O que Dorothy não esperava é que ela mesma fosse entrar em uma confusão que envolve assassinato, mortos-vivos e, quem sabe, uma segunda chance para o amor. Presas, pra que te quero é um romance vampiresco surpreendente e divertido. Impossível não ler com um sorriso no rosto. Compre agora e leia. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Sumário. 1. Capa 2. Folha de rosto 3. Apresentação 4. A Escrava 5. Sobre a obra 6. Conheça a Galuba Editorial 7. Créditos e copyright. Apresentação. Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista brasileira e uma das pioneiras da literatura afro-latina. Nasceu no Maranhão, em 1822, de uma união considerada ilegítima, e teve uma infância cheia de desafios. Na vida adulta, foi a primeira mulher aprovada para um concurso público no seu estado natal e, como professora,
Foi também a criadora da primeira escola mista do Brasil em 1880, um projeto audacioso e escandaloso para a época. A sua obra dá o tom para a literatura abolicionista que ganharia força aproximadamente uma década depois da publicação de Úrsula, 1859, romance fundador da literatura afro-brasileira e primeiro livro publicado por uma pessoa negra no Brasil. Castro Alves só publicaria o poema Navio Negreiro em 1869, e A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, foi publicado em 1875. É inegável que, nas histórias de Maria Firmina, temos pela primeira vez um romance brasileiro em que africanos escravizados e seus descendentes são percebidos como seres humanos e contam a sua própria história. A Escrava, conto publicado no auge do movimento abolicionista brasileiro, em 1887 na Revista Maranhense, é uma excelente introdução à autora, que por muito tempo ficou esquecida na nossa história. Em pleno século XXI, tanto a história pessoal de Maria Firmina dos Reis quanto as personagens criadas por ela são lembretes inspiradores de como é importante dar espaço para que segmentos marginalizados da sociedade possam contar a sua própria história. Nós não precisamos ser a voz de grupos entendidos como minoria, precisamos só passar adiante o microfone para eles próprios falarem. A edição que você lerá a seguir teve a gramática atualizada para o novo acordo ortográfico vigente desde 1990 e a linguagem adaptada de forma a se tornar mais acessível aos leitores de hoje. A Escrava. Em um salão onde estavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, depois de conversarem sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, a conversa recaiu-se sobre o elemento servil. O assunto era sem dúvida de alta importância. A conversação era geral, as opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas, faz-me até pasmar, que se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem, e falam bem alto esmagando a hidra. Quem envenena a família no mais sagrado santuário seu, desmoraliza e deprecia a nação inteira. Levantai os olhos ao Calvário, ou percorrei-os em torno da sociedade, e dizei-me: para que se deu em sacrifício, o homem-deus, que ali exalou seu derradeiro atento. Então não era verdade que seu sangue era o resgate do homem. É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado à liberdade? E depois, olhai a sociedade. Não percebes que a corrói constantemente? Não sentes a desmoralização que a enerva, o câncer que a destrói? Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é, e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pôde fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado, ainda dela nos vem a desonra pública, a vergonha, porque de fronte altiva e desassombrada não podemos encarar as nações livres, por isso que o estigma da escravidão, pelo cruzamento das raças, estampa-se na fronte de todos nós. Em vão procurará um de nós para convencer ao estrangeiro que em suas veias não gira uma só gota de sangue escravo. E depois, o caráter que nos imprime, e nos envergonha. O escravo é olhado por todos como vítima, e o é. O senhor, que papel representa na opinião social? O senhor é o algoz, e esta qualificação é hedionda. Eu vos narrarei, se quiserem prestar atenção em mim, um fato que ultimamente se deu. Poderia citar uma infinidade deles, mas este basta para provar o que acabo de dizer sobre o algoz e a vítima. E ela começou. Era uma tarde de agosto, bela como um ideal de mulher, poética como um suspiro de virgem, melancólica, e suave como sons longínquos de um alaúde misterioso. Eu cismava embevecida na beleza natural das alterosas palmeiras, que se curvavam tristes, ao sopro do vento que gemia